Olá, bem-vindos para mais uma gravação do nosso trabalho aqui junto à educação. Hoje o tema é formação humana. É uma tentativa aí de construirmos humanidade. De fato, construindo no gerúndio, porque acho que é uma eterna ação esse construir. Esse humano, ele não fica pronto de uma hora para outra. Bem-vindos. Eu quero aqui falar bom dia, bom dia de tarde, bom dia de noite, não é? No meu caso, eu considero que o dia são 24 horas e seja qual período do dia for, que ele seja bom e que todos estejamos bem. E que vocês se sintam acolhidos desde o primeiro slide, desde o primeiro segundo, e esse acolhimento ele possa estar acontecendo durante toda essa gravação, durante todo esse trabalho aqui que vamos fazer hoje. As premissas, as de sempre. Nosso olhar para a realidade é sempre enevoado. Eu adoro essa frase, continuo multiplicando e aqui nesse trabalho a gente vai perceber como é importante essa consciência e isso nos coloca aí no lugar de poder estar colaborando para que esse olhar ele possa ser ampliado. E novamente ipsos, esse vocábulo que nós criamos para o conhecer-se por inteiro. E para que sejamos inteiros, né? Não sejamos só um pedaço, uma parte. Não desenvolvamos só uma dimensão do que somos, que a gente possa estar desenvolvendo realmente todas as dimensões. As 4 básicas e de repente aí, quem sabe a gente descobre que existam mais. O objetivo desse trabalho de hoje é sensibilizar a quem estiver aqui participando, a quem estiver aqui nos vendo e ouvindo, né, para a necessidade de construirmos humanidade, construir essa humanidade dentro de nós mesmos, né, para que isso se reflita para família, sociedade, todos os locais onde nós vivemos e convivemos. Esse é o objetivo. Ao final do trabalho, espero que vocês reflitam esse objetivo. Espero que a gente alcance pelo menos um pedacinho. Como já sabemos, esse trabalho é fruto de uma roda de conversa que provocamos na semana acadêmica do segundo semestre de 2024 na Faculdade Flamingo. Obrigado para todos aí que participaram e a gente vai aqui registrar também todos os agradecimentos. O mote. Por que razão as humanidades, por que razão a ciência, a arte não nos deram nenhuma proteção diante o desumano? Diante do desumano. Porque a música não disse não, porque as humanidades não nos humanizaram, porque as culturas não nos libertaram. Essa frase é de George Steiner, que viveu, né, de 1929 até 2020. Ele já é falecido, se eu escutei direito, ele é espanhol. Participei de um congresso agora no início de setembro com o Antônio Novoa, ele que trouxe esse slide para o trabalho dele, e isso é algo que incomoda, se eu também entendi corretamente, há mais ou menos 30 anos. E também me incomodou no dia do congresso. E isso me dá mais motivos para que eu continue fazendo
esse trabalho, meu trabalho, esteja dentro de uma sala de aula, esteja dentro de uma escola, esteja atuando. Esse é o grande mote, o grande motivo para que a gente possa estar realizando esse trabalho de hoje, e estou fazendo um compilado, como já dissemos, da semana acadêmica que ocorreu no segundo semestre de 2024 na Faculdade Flamingo. O contexto. Então é a semana acadêmica, estamos nesse lugar, todos nós aqui somos sujeitos em formação e no terceiro grau. A gente já passou pelo ensino fundamental, passou pelo ensino médio e agora estamos nos bancos de uma faculdade. Estamos num país chamado Brasil. Eu gosto muito de chamar a atenção para essa situação porque dá a impressão, muitas vezes, principalmente para quem mora em São Paulo, que a gente vive numa bolha que é parecida com países de primeiro mundo. Mas, na verdade, nós temos aí enormes diferenças sociais, uma enorme diferença cultural e uma das maiores diversidades do mundo. O Brasil abriga aí N culturas, desde a população nativa, que também já era diversificada, e depois as diversas que vêm migrando para o nosso país ao longo da nossa história. De fato, o mundo reconhece que somos aí a maior biodiversidade do mundo. E por esse olhar, nós somos o mais rico do mundo. Dados. Desumanidade em alta. Nesse lugar de acadêmicos, não exercemos o nosso papel de cientistas para dar solução para essa desumanidade. Nossa investigação não é científica. No mundo todo, o que acontece? Estar no terceiro grau significa buscar soluções com investigação científica. E, na prática, parece que nós estamos o quê? Proliferando achismos. É fantástico, por exemplo, o caso das fake news no Brasil, que é muito forte, muito intenso, e o pessoal prolifera esses achismos, essas falsas notícias assim, muito facilmente. E a gente precisa estar sendo mais acadêmico no multiplicar informação. Iniciação. Vamos fazer uma iniciação científica na vida de cada um de nós. Eu também preciso vir e mexe, estar me recentrando para que eu faça alguma coisa nesse sentido. Eu não tenho aí as melhores bases, né, da iniciação científica, mas a gente já tem alguns cursos, algumas experiências, e esse pouco que nós temos, a gente procura multiplicar. Novamente, esse pouco que nós temos, procuramos multiplicar. E num método de iniciação científica básico, um trabalho de iniciação científica básico, nós temos um problema, a gente precisa um método para abordar esse problema, para que a gente possa estar chegando em um resultado ou uma conclusão. Antes da verificação, não é bom estar emitindo pareceres. Virando a página aqui, gente. Então, qual é o problema que a gente quer propor? Por que não conseguimos construir o humano? Novamente, por que não conseguimos construir o humano? Uma das premissas que lá na semana acadêmica eu me reservei a não estar multiplicando com muita ênfase é porque a gente não nasce pronto. A gente vai se constituindo.
ao longo da nossa vida e da nossa história. E será que a gente se constitui bem ao longo da nossa vida e da nossa história? A impressão é que não, porque a gente tem a sensação que o desumano ele parece que está ganhando o jogo. Então, essa é a pergunta da nossa pesquisa que a gente quer propor nesse trabalho. Virando a página aqui. O nosso método vai ser levantamento de hipóteses, definir variáveis, investigar, relatar, registrar e daí sim produzir uma conclusão. Vamos lá. Então, aconteceu a roda da conversa, tivemos aí uma boa participação, as hipóteses foram levantadas. Uma primeira hipótese levantada por vários colegas foi a questão da tecnologia. Parece que a gente está deixando a tecnologia nos dominar. Então, ela está desenfreada e sem limites. Então, isso, de repente, nos torna mais desumanos. Essa é uma das hipóteses. A segunda, o nosso agir. Temos lá uma participação de uma colega que, vivendo com avós, com os pais, em ambiente familiar, ela não soube elaborar isso para sua atual família. E esses planos aí não foram muito adequados. E agora, diante dessa situação que vive a vida dela, ela começou a colocar limites e sendo radicais em algumas decisões. E talvez decisões necessárias, que a gente precisa estar sempre estudando e reelaborando. Terceiro, excesso de informações. A gente já viu que no nosso curso, eu não canso de repetir, a gente está construindo competência. E só a informação é muito pouco, mas a gente tem uma enxurrada de informações por todos os canais que a gente convive, vive. E a gente não é curador. Então, por exemplo, um certo museu recebeu 220 obras de um determinado autor. E ela quer fazer uma exposição. Então existe um profissional, o curador, que ele vai olhar essas 220 obras. E ele pode o quê? Esconder algumas, guardar algumas e fazer uma exposição de um número menor de obras, segundo uma temática que ele imaginou e ele vai tentar abordar. Então aquele material foi curado. Então na educação também a gente tem curadores. Temos vários autores produzindo materiais didáticos, paradidáticos, e a gente precisa ter esses curadores que analisam essas obras para verificar se o conteúdo está contemplado. E no caso da informação, que bate a nossa porta aí o tempo todo, a gente não é curador, parece que a gente vai absorvendo essas informações e acha que tem que absorver tudo. Um quarto ponto que foi levantado, a questão da pandemia. Então, ela nos afetou e estarmos mais desumanos, de repente foi pelo advento da pandemia, agora recentemente. Depois a gente tem o quê? A atuação das famílias. Temos cada vez mais e mais a impressão que as famílias não estão preparadas para agirem como tal. E a gente precisa o quê? Considerar isso também como hipótese para a construção do desumano. E a gente vai perdendo o quê? Sentidos e significados. A gente tem uma bússola na mão e a gente não sabe que direção seguir. Não existe um sentido, uma direção, um significado. Talvez porque a gente não tenha um projeto. Talvez porque a gente não tenha um objetivo. Talvez porque a gente não tenha uma meta. E se assim a gente procede, a gente não contribui para que o humano seja construído. Então,
para a pergunta da nossa pesquisa, essas hipóteses surgiram. Cada uma delas foi muito bem exemplificada, muito bem testemunhada por cada um que deu a participação na roda da conversa, e isso tornou o nosso trabalho aí muito rico. E são todas hipóteses para cada um de nós aí estar pensando, concordando ou não, e de repente pode buscar outras respostas, com certeza, outras hipóteses. Então, importante, eu quero ressaltar aqui que esse levantamento de hipóteses ele foi possível por causa da roda de conversa e por causa da participação das pessoas que lá estavam. Um sujeito sozinho diante desse problema, ele tem aí no seu olhar, como eu sempre falo, muita névoa. Agora, se a gente tem mais pessoas juntas pensando sobre o mesmo problema, e foi o que aconteceu na roda da conversa, talvez eu sozinho chegasse para a roda da conversa pensando em uma, duas hipóteses, e a gente saiu dessa roda com várias hipóteses, todas elas pertinentes e que merecem aí um cuidado, nosso tempo, para a sua investigação. Então, a união dessas participações, ela amplia os olhares. E o fato, né, de termos esse rol um pouco maior não significa que as hipóteses estão esgotadas, né? Mas vejam a riqueza aí da participação de muitos. Então a gente não está buscando certo ou errado, não é? A gente só está levantando possibilidades aí para serem investigadas. A gente agradece a participação de todos que lá estiveram, em especial a professora Eleusa, que compartilhou e fizemos junto esse trabalho, a nossa assessoria aí, a Luciana Lee, que também contribuiu, principalmente no segundo horário, e a Faculdade Flamingo, que permitiu a utilização do espaço para que a gente desenvolvesse esse trabalho. E aqui a gente tem um compilado do registro do que aconteceu e já contaminado aí com esse olhar desse que vos fala. Então, variáveis a serem investigadas. Estou propondo aqui para vocês. Não precisa ser necessariamente essas. Vamos supor que o estudante A, Dilson, ele queira investigar o fator tecnologia na sua vida. Talvez fazer essa pesquisa olhando duas variáveis: o tempo que ele dedica para tecnologia e a outra variável, a qualidade desse viver tecnologia na vida dele. São dois exemplos. Ele pode estar achando melhor investigar outras variáveis. Cada um de nós aqui vai descobrir a sua. Não precisa estar investigando todos esses 5. A gente tem aí uma vida toda pela frente para poder fazer essa investigação. Algumas pessoas podem fazer 2 ao mesmo tempo, 3 ao mesmo tempo, mas acho que a gente precisa e a gente deve estar construindo humanidade nas nossas vidas. No item B, no nosso agir, sugestões de variáveis. De repente, nas coisas que nós fazemos, existem prioridades determinadas? Qual é a prioridade que nós damos e o que a gente faz em primeiro lugar, o que a gente deixa em segundo plano, o que de repente fica lá por uma terceira situação? Então, quais são as prioridades? E como a gente está tentando construir o ser humano por inteiro, então a gente tem aí, como sempre falamos, 4 dimensões. Então, será que esse agir ele vai na questão dos relacionamentos e potencializa os nossos sentimentos, o nosso coração? Será que esse agir ele está dedicado para o quê? O nosso cérebro? Será que esse agir está
dedicado para o nosso corpo? Ou será que esse agir ele está dedicado para as questões espirituais? E estou falando isso independentemente da religião. A gente pode, com certeza, pensar na natureza. Então, esse compreender a natureza, sentir esse universo, acho que também é uma outra forma de a gente pensar naquilo que é meta, naquilo que é acima de nós. Alguns têm esse investimento nas religiões, mas de repente pode ser nessas questões aí do grande jardim, né, que nós vivemos. A questão da pandemia. Que mudanças, de repente, ela provocou nas nossas vidas? De repente, mudanças comportamentais? Então, são variáveis para serem investigadas. Tudo isso, gente, eu estou colocando aqui no nível de sugestão, que a gente pode estar investigando para tentar responder a questão da nossa pesquisa. Porque isso está afetando o fato de estarmos construindo exatamente o oposto, desumanidade. A realidade das famílias hoje. Eu não estou falando que existem famílias certas, famílias erradas, também. A constituição das famílias, elas são as mais diversificadas possíveis. E todas elas têm a grande intenção do bem relacionar-se, do bem formar, né, do bem conviver. Né? Então, podemos olhar a constituição da família que vivemos e como que essa constituição está atuando, né, para essa situação. De repente, está nos afastando do humano ou está nos aproximando? E por último aqui, sentidos e significados. Nas duas perguntas iniciais e principais aí da filosofia, acho que o tempo todo a gente deve estar se perguntando por quê, para quê. O fato de termos aí dedicado tempo para esse tema, formação humana, na semana acadêmica, será que tem um bom porquê? Será que tem um bom para quê? A gente faz defesa que sim, mas cada um de nós aí tem aí as suas motivações para estar dedicando tempo para esse assunto, sim ou não. Então é questão de verificarmos. Então, essas são as variáveis sugeridas. Vocês podem considerar que em tecnologia existe uma outra que talvez seja mais importante, que no agir pode ter uma outra variável que também deve ser investigada e assim por diante. Fiquem aí à vontade nesse processo. Cada um está construindo a sua humanidade. Isso é a nossa proposta. Então, essa é a lição de casa. Contamos com o exercício pessoal, né, de cada um para que haja um desenvolvimento pessoal. Acreditamos que se a gente está formando o humano, a gente está desenvolvendo uma pessoa. Então, isso precisa ser buscado. Então, que a gente faça investigações. De repente, será que estamos nos excedendo numa situação A ou estamos nos deixando levar por uma situação B? E são investigações que devemos estar fazendo. Mas será que realmente a gente está contribuindo para nós mesmos construirmos a nossa humanidade? Então, cada uma dessas hipóteses estão no nível de sugestão. As variáveis também estão no nível de sugestão. E cada um de nós está fazendo essa lição de casa. Desde já, a gente vai desejando aí uma boa investigação para cada um, para que esse pessoal, esse desenvolvimento humano, ele possa estar acontecendo. Então, procedimentos. Elejam aí uma dessas hipóteses, façam anotações, definam essas variáveis, façam os apontamentos. De repente, vamos verificar o tempo que a gente dedica para tecnologia. Então, a gente vai tabulando. Hoje eu fiquei tantos minutos, tantas horas na tecnologia, por exemplo.
a gente vai anotando. A gente determina aí, de repente, 7 dias para essa investigação. Pode começar numa segunda-feira e terminar num domingo, para a gente ter aí um tempo de pesquisa e aferição. Isso é um exemplo. De repente, a gente pode qualificar isso. Vocês podem achar que 7 dias de apontamento é muito pouco. Talvez eu tenha que investigar um mês inteiro, por exemplo, né? E a gente vai qualificando essa situação. E a gente vai aperfeiçoando esses processos. De repente, a gente pode, no fazer e refazer, e elaborar melhor as conclusões. De repente, a gente pode cair na real que a gente está mergulhado demais na tecnologia. E talvez outras dimensões elas precisam ser trabalhadas na nossa vida. Então, isso tudo é para ser investigado para cada um. E com esse mote, acho que é bom para todo mundo que cada um de nós aí possa estar desenvolvendo humanidade. Então, caminhando para a finalização, eu vou estar sempre desejando coragem aí, que cada um de nós aí se encorajem, que essa coragem venha de dentro de cada um de nós para as coisas que a gente quer, para as coisas que a gente sonha. E a gente deve perseverar. De repente, desistir na primeira semana para uma questão tão crucial, a gente está tentando desenvolver humanidade e dentro dessa lição de casa, depois de uma semana a gente desiste, acho que a gente deve o quê? Perseverar, buscar motivos para que a gente possa estar continuando a elaborar isso melhor e a gente ser um sujeito melhor amanhã. Então eu desejo êxito na busca dessas soluções, né? Vocês são colegas cientistas, sucesso, e dessa forma considero que todos ganham. Então, obrigado, gente, e a gente vai se encontrando, nos falando. Esse material sobe para a internet, para o nosso ambiente AVA também, e podem estar trocando figurinhas e a gente vai se ajudando. Sucesso, gente. Obrigado.